Transição planetária. A literatura espírita nos fala sobre a transição planetária, a etapa pela qual passam os mundos para atingirem um novo grau de evolução. A evolução é obviamente dos espíritos e não do meio físico. Aqueles espíritos que já podem e merecem viver em um mundo mais evoluído, permanecem no mundo transformado, já os que ficaram atrasados são afastados, pelo menos temporariamente, para continuar sua evolução em um mundo mais adequado para eles. Esta separação forçada acontece porque não é mais possível o convívio harmônico entre espíritos que se encontram em estágios muito diferentes de evolução. Quando todos aceitam as mesmas ideias, mesmo que sejam ideias de intolerância, de ódio, preconceito, o convívio é mais fácil do que quando apenas uma parte aceita, e a outra não tolera mais estas ideias. Lembrando que a culpa por este conflito, entre as ideias atrasadas e as novas ideias, obviamente não pode ser daqueles que evoluíram. Muitas pessoas acostumadas e adaptadas aos costumes e valores antigos, gostam de lembrar com um tom de nostalgia a paz que reinava quando a maioria da população compartilhava de algumas ideias que hoje não são mais aceitas. Às vezes ouvimos frases como, no meu tempo não tinha esse negócio de racismo ou homofobia ou machismo, sendo que a realidade é que éramos todos um pouco piores do que somos hoje, mas antigamente as vítimas destas diversas formas de preconceito é que tinham que aguentar caladas. Voltando à transição planetária, então quem é que vai expulsar estes espíritos? Muito da literatura espírita também se concentra na fenomenologia e no estudo dos processos mecânicos pelos quais estas mudanças acontecem, dando a impressão de que o espiritismo é uma espécie de ramificação da ciência, responsável pelo estudo do misterioso e do oculto. Aqui para nós, os detalhes técnicos não interessam, mas quem de fato força a saída do convívio dos espíritos incompatíveis, são os espíritos que evoluem, são eles quem tornam a convivência com os espíritos atrasados impossível. É similar a quando quase todos os alunos de uma sala de aula assimilam uma lição, eles forçam a mudança para um novo assunto e criam um problema para os que ficaram atrasados. O planeta Terra está hoje numa linha de fronteira entre conjuntos de valores incompatíveis. Apenas para citar alguns exemplos das ideias do velho mundo que morre aos poucos, dando lugar ao novo mundo de valores renovados, podemos citar as velhas ideias imperialistas contra a ideia de harmonia entre nações soberanas, as teorias racistas e sectárias, que ainda lutam contra as ideias de igualdade e diversidade. Também encontramos o materialismo sem limites, se opondo ao ideal de paz social, baseada na igualdade de oportunidades e diminuição das desigualdades. Mas estes grandes movimentos visíveis para todos são um reflexo do antagonismo de ideias, que ocorre todos os dias dentro das famílias, entre irmãos, pais e filhos, também entre vizinhos, colegas de trabalho, que se afastam uns dos outros. E muitas vezes a separação, mesmo que não seja desejada por ambos os lados, se torna inevitável. Um conjunto de valores e ideias muito incompatíveis torna o diálogo quase impossível. Nos Estados Unidos, é comum que os filhos saiam de casa, muitas vezes em estados do interior do país, se mudando então para grandes cidades onde ficam as universidades. Nestas cidades maiores, existe uma maior pluralidade de ideias e o convívio de diferentes culturas. Os jovens então acabam absorvendo estes valores mais progressistas e se distanciando das ideias interioranas. E é muitas vezes somente durante o período de festas de fim de ano que estes filhos retornam para casa, principalmente no dia de ação de graças. E é a época que a internet por lá é inundada de piadas com o tema "almoçando com meu tio racista". A versão brasileira deste fenômeno é a tia do Zap, que compartilha no grupo da família as teorias conspiratórias mais malucas, carregadas de preconceitos, que são inventadas e divulgadas por religiosos e políticos extremistas. Estas divisões dentro das famílias, das empresas, dos condomínios, se acumulam. Nos acostumamos com esta situação, criam-se então grupos ou comunidades que se afastam cada vez mais, separados por religião, afinidade política, ou qualquer outro conjunto de crenças. Aos poucos, países inteiros se dividem e o próprio mundo se divide em lados opostos, com uma rivalidade entre estes conjuntos de valores. Existem hoje, em várias partes do mundo, movimentos que se dedicam em sustentar valores que boa parte da humanidade já superou. Em vários países, grupos se esforçam para formar movimentos políticos que pregam o racismo, a intolerância religiosa, homofobia, machismo,
e defendem também modelos de governo ultrapassados como as ditaduras, a figura do grande líder salvador da pátria, ou direito divino das nações fortes oprimirem as fracas. Nos países onde estes grupos são maioria e dominam a política, grupos minoritários se veem na posição de lutar contra estes movimentos, mas muitas vezes são obrigados a fugirem para se tornarem refugiados em países menos intolerantes. Já nos países onde os defensores do atraso são minoria, estes lutam igualmente para mudar a sociedade, mas raramente se dispõem a se tornarem refugiados em algum país onde a intolerância seja a ideologia dominante, o que expõe à hipocrisia e à falta de coerência na lógica do intolerante. Afinal, ele usa as liberdades civis e o direito de opinar livremente, para justamente pregar ideias que visam restringir as liberdades e o direito de todos de opinar. Mas, mais do que condenar e criticar estes comportamentos e estes grupos e seus membros, precisamos lembrar que todo desentendimento e todo afastamento representam uma falha, um fracasso. Um filho que sai de casa por não suportar o convívio com os pais, vizinhos que não se falam mais, congregações religiosas que se tornam adversárias, até nações que se tornam inimigas, todos estes exemplos representam fracassos na tentativa de aproximar nossos irmãos. Fracasso em executar a vontade de Deus, algo que prometemos todos os dias ao dizermos, seja feita a vossa vontade. A própria transferência dos espíritos para um mundo em estado mais primitivo, onde as ideias da intolerância e do materialismo sem limites ainda são a regra, representa uma vitória para o planeta que sobe para um degrau mais alto de evolução, mas ao mesmo tempo também uma derrota. É errada a ideia de que a expulsão em massa de nossos irmãos retardatários é simplesmente uma vitória, e o início de uma era de felicidade. A grande vitória seria a partida da menor quantidade possível, uma quantidade irrisória de espíritos. Em vez de ficarmos felizes por nos livrarmos deles, deveríamos sentir um pouco de vergonha por não termos sido capazes de trazer eles para mais perto. Por isso, mais do que nos libertarmos destes valores atrasados, destas ideias que pertencem à velha terra, precisamos também sermos pregadores, divulgadores e defensores dos novos valores, fazendo sempre o possível para trazer a maior quantidade de irmãos para o nosso lado. Jesus não criou apenas um grupo de apóstolos de moral relativamente elevada para chamar de seu, mas dedicou principalmente seu tempo junto aos pecadores, aos doentes que precisavam da cura. A evolução espiritual que não se sacrifica, que não faz todo o possível para compartilhar o que aprendeu, não é evolução real. A Terra não se tornará um mundo regenerado quando expulsar os seus retardatários, mas sim quando a esmagadora maioria dos seus habitantes estiver dedicada a trazer até o último irmão atrasado para perto.